Muito obrigada aí. Legal. Muito obrigada pela oportunidade, pelo acolhimento aí de vocês. Fui generosamente convidada para a gente conversar um pouquinho sobre vendas, sobre negócios, essa relação, né, com o cliente, essa questão de fazer negócios na era do cliente, na era dos relacionamentos, né? E trouxe algumas questões para a gente bater um papo. A gente tem quanto tempo, mais ou menos, Val? Então, o nosso evento ele dura ali cerca de 1h30, que a intenção é você fazer, né, a sua apresentação em até 1 hora e deixar a última Tá, meia hora para as perguntas. Como teve essa questão aí do teu acesso, a gente pode estender para até no máximo 9h20, não tá mais do que bom. isso, tá? Para O- deixar esse tempo para o pessoal também interagir. Então, a gente pode fazer algumas atividades em duplas e trios aqui? Sim, podemos. Aham. Então, legal, porque a minha proposta hoje é que a gente tenha um encontro mais dinâmico, claro que seguindo uma linha aí de raciocínio, né? Mas que seja mais dinâmico para a gente poder fazer umas trocas entre a gente também, porque partimos do princípio que a colaboração e o compartilhamento geram vários recursos importantes para a gente, especialmente quando a gente é pequeno empreendedor, né? Então, a gente acaba, às vezes, achando que dinheiro é o único recurso que a gente tem para utilizar ou precisa para a gente desenvolver nossas ideias, nossos negócios. E muitas vezes ele é um dos, tem outros importantes, que um deles é a rede de relacionamentos, de contato. E essa já é uma primeira dica aí do conteúdo que a gente traz para conversar hoje. Eu vou fazer uma breve apresentação minha, rapidinho, para vocês me conhecerem um pouquinho. Eu me chamo Aline Pascali, como eu falei, eu moro aqui em Floripa, mas eu sou gaúcha, estou há 20 anos aqui. E atualmente, já há alguns anos, né, mas cada vez mais, a minha atuação profissional está bastante voltada para a educação empreendedora. Eu trabalho em programas e em projetos de impacto social, especialmente com a ferramenta empreendedorismo para quem precisa empreender, né? Para quem quer empreender ou para as pessoas que precisam aí já de uma forcinha, já estão começando ou já começaram e precisam aí de uma força para dar aquela alavancada para a gente para conseguir resultados melhores, enfim, né? Eu trabalho bastante com o público de refugiados e imigrantes, trabalho também bastante com empreendedores de comunidades mais vulneráveis, trabalho com mulheres em situação de vulnerabilidade, trabalho em programas voltados para MEIs, né, especificamente para MEIs, comunidade LGBT com programas especiais também voltados para a comunidade de empreendedorismo e alguns outros públicos também. Então, o meu trabalho, como eu falei, é de fazer essa curadoria, vamos dizer assim, de ideias, né, de iniciativas e ajudar a se organizar, a construir, vamos dizer assim, essa jornada de cada um, né, dentro da sua história aí, né? E eu ainda não vou abrir nada aqui, na verdade eu vou abrir muito pouco, porque eu quero interagir bastante com vocês, vou fazer diferente isso hoje, tem algumas coisas, eu vou depois disponibilizar um material para vocês do que a gente vai conversar. Mas eu quero começar despertando em vocês algumas coisas assim, para a gente refletir juntos, né? E a primeira coisa que é importante a gente parar para pensar é que a gente tem 5 pontos que são importantes para a gente empreender, né? Que é para a gente poder fazer com que as coisas andem dentro de um caminho mais assertivo, vamos dizer assim, mais objetivo, né? E esses 5 pontos importantes, eu vou descrever eles para vocês aqui agora, para vocês refletirem se as suas ideias, os seus negócios, se vocês quiserem colocar no chat, assim, em que nível vocês estão, eu estou na ideia, eu vou começar, eu já comecei, para a gente ter uma ideia, coloca aqui para mim no chat para eu conhecer um pouquinho mais vocês, e também pode colocar assim, minha ideia é tal, eu já trabalho com tal coisa, só para eu saber do que nós estamos falando aqui, enquanto eu vou falando para vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar nesse universo de empreender é que tudo que a gente está desenvolvendo hoje, ou vai desenvolver, óbvio, cada vez mais, está centrado nas pessoas. De que pessoas a gente está falando? Dos clientes? Não tenha dúvida, com certeza. Primeira coisa, dos clientes.
Mas, junto desses clientes, a gente não pode esquecer de si mesmo. A gente não pode esquecer da gente, do protagonista dessa história. E o protagonista dessa história, que teve essa ideia, que tem essa necessidade, ou esse desejo, esse sonho de empreender, trouxe isso de algum lugar. Trouxe isso das suas experiências, trouxe isso das suas habilidades. Tem alguém que não está conseguindo visualizar ou ouvir a reunião aqui. Pousada, legal, estou vendo o chat de vocês. Então, traz isso da sua essência de alguma maneira, né? E se isso não ocorre, não é exatamente tão próximo assim de mim isso que eu estou fazendo, eu preciso repensar. Por quê? Porque as chances das coisas que têm mais a ver com a gente darem certo, elas são muito maiores. E menos chance da gente desistir também das coisas, da gente cansar. Porque a gente está com aquilo na veia, bem dizendo, né? Então, eu tenho o primeiro questionamento para trazer para vocês, que é sobre justamente essa questão do que eu tenho para dar para as pessoas, o que eu tenho para entregar, o que eu tenho para colaborar, o que eu tenho para contribuir. E, ao mesmo tempo, eu preciso também saber pensar o que eu estou precisando. Essa é a linha, é uma linha de começo de conexão entre as pessoas com as quais eu trabalho, eu quero trabalhar, com as quais eu preciso me relacionar. Isso serviria para qualquer outra, para várias, vamos dizer assim, possibilidades, né? Mas pensando no nosso negócio aqui, pousada, aluguéis, conectar trabalho dos artesãos, dos artistas através de encadernação artesanal, que mais? Esfirras no estilo do Habib's. Deixa eu ver o que mais nós temos de negócios aqui. Cais de crias ativas, que interessante isso, não entendi, não conheço, não entendi, ou eu conheço e não entendi, mas quero saber o que é. Home check também, quero saber o que é, interessante. Que Coloquem mais? os nomes dos projetos e ao lado uma breve descrição, igual o pessoal vem fazendo, para a Aline poder entender do que se trata os Para a projetos de gente poder vocês. entender, legal. Sim. Esse, em especial esses que têm um nome mais diferente para mim, que eu não consigo, não estou entendendo, mas estou curiosa aqui. Casa de terapias, quatro terapeutas da Serra de Caparaó, um projeto comum para obter serviço, destino turístico, legal. Então, olha só a diversidade que tem de coisas aqui, né? E quantas coisas, quantas pessoas envolvidas nessas ideias. Então, é altamente impactante nas pessoas no primeiro momento, né? E o que é muito importante a gente saber se a gente está conectado com o que as pessoas, então, estão querendo e precisando também. E a gente pode fazer um treinamento disso aqui, a gente pode fazer um checklist disso aqui, começando a fazer a nossa reflexão aqui internamente, e aí eu já vou propor, Val, nossa primeira dinâmica aqui entre 2 e 3 pessoas, pode colocar 2 a 3 pessoas no grupo para o pessoal conversar uns 10 minutinhos aqui, sobre exatamente isso. Vamos começar colocando para fora aqui o que vocês estão precisando e o que vocês têm para dar. Eu vou fazer essa primeira provocação para a gente voltar e continuar com essa questão das vendas e desenvolvimento desses negócios a partir dos relacionamentos. Pode ser, galera? O que vai acontecer? Roundcheck é uma plataforma de interoperabilidade entre os participantes da modalidade de atendimento de home care. O objetivo é orquestrar as etapas do atendimento de home care para garantir que o plano de tratamento seja executado, mantendo foco na melhora do paciente e na transposição. Muito legal, envolve tecnologia. Muito legal também. Tecnologia aí agilizando e ajudando as pessoas a se aproximarem. Obrigada pela explicação, muito show. Léo Lobit, Beauty, compra programada, segmento de beleza e higiene pessoal, sensacional, tá bem diverso. Vamos fazer essa dinâmica? Então, nós vamos conversar entre vocês agora. Vamos dar uns 10 minutos, cuida o tempo para cada um poder falar aí na quantidade, né, mais ou menos igual, um com o outro, dá oportunidade para todo mundo poder falar e escutar. O que vocês têm para dar e o que vocês estão precisando. Vejam se a gente consegue se conectar com o colega para a gente ver se a gente consegue se encaixar. Pode ser o que eu esteja precisando, você tenha. Talvez o que você tem, você não tenha, eu tenho.
Então, vamos começar a fazer esse exercício agora. Pode ser, Val? Tu consegue dividir aí? Então, eu ia pedir esse apoio, porque eu nunca fiz essa Darei. divisão aqui. Darei. Me põe de co-host que eu... Tá, te Ah, mas coloco de co-host. essa divisão... Nós estamos no Meet ou no Zoom? No É Zoom? no Zoom, é no Ah, não, Zoom. tá. Tá, aham. No Zoom dá, né? No Zoom dá. No Zoom eu sei fazer. Deixa eu ver se eu acho. Eu Se tu vou me te bota de colocar co... aqui. de co-host eu ganho essa habilidade aqui. Deixa eu ver. Ganhei. Oi, tá contigo. Tá, deixa eu ver. Não me apareceu aqui. Apareceu outras coisas. Deixa eu ver. Eu não te ajudo, Aline, porque eu sou uma negação com isso. Eu sei que tem como fazer, mas agora o como faz, eu realmente não sei. Não, na verdade, ele tem um. Ah, eu não. Você me botou de co-host, foi isso? É, eu passei o host para ti. Tá. Na verdade, não, eu não consigo. É porque para mim não apareceu a opção do co-host, só Ah, de é? host mesmo. É. Hum, Uhum. tá. Então vamos lá. Deixa eu tentar aqui. Whiteboard não é o caso. Engraçado, diferente esse aqui. Eu acabaria parando a gravação. Não, não vou parar a gravação. Live no Facebook, no Workplace. Não tem essa opção nessa modalidade, que engraçado. Sério? Aham. Deixa eu ver. Nunca tinha visto isso. Eu vou parar de gravar, mas aí tu tem que parar. Bom, vamos fazer o É. seguinte. Eu vou O dar. ruim é que se parar a gravação, eu não sei se a gente consegue depois voltar e tornar o mesmo vídeo. Não sei se é possível. Não, Porque a não, gravação não. a gente disponibiliza para eles depois, sabe? Claro, não, não vou mexer nisso, não. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Eu vou dar 5 minutos para vocês responderem aí individualmente. Cada um coloca o que que tem para dar e o que está precisando aí no seu caderno, no seu papel. E quando terminar os 5 minutos, a gente vai abrir as câmeras e os microfones, se a gente puder, e nós vamos fazer uma troca aberta integralmente aqui, todo mundo, tá? Vamos fazer assim. Daí a gente não mexe, beleza? Podemos, sim, podemos fazer aqui abertamente, sem problema. Só vou dar a sugestão que vocês possam pensar um pouquinho antes, né? Dar uns 5 minutos para vocês terem um pouquinho dessa resposta, para a gente já sair com mais dirigido aqui, beleza? Então tá, vamos lá. Então, uns 3, 5 minutinhos para vocês responderem essa pergunta. O que que eu tenho para dar e o que que eu estou precisando neste momento. Se puder me devolver ali o host, te agradeço só para eu ter o controle aqui e ficar aceitando as pessoas que entrarem. Tá, Deus, eu não sei se eu sei fazer isso. E Vai ali em agora? cima, tu vai no Ah, meu nome ali no chat. tá, já achei, já achei, Achou? já achei. Make vote. Feito. Uhum. Foi, obrigada. Nada. Desculpa aí não ter conseguido, mas não me deu a opção aqui, senão eu teria feito. Não, tá tudo Tô certo. Também te acostumada a deixei na mão fazer. dessa vez. Nada. Tamo junto.
abrindo os chats aqui. Cosméticos naturais. Hambúrguer. Alguns negócios de impacto social aqui, né? Muito legal. Tem de impacto social, viés Socioambiental. cultural também. Cultural tem Cultural. bastante, até porque, Aline, para você entender, a nossa parceria no Espírito Santo é com o SEBRAE e com a Secretaria de Cultura do Estado. Então, tem Ah, tá. bastante projeto com esse viés cultural também. Muito legal. Muito bem. Muito bem, vamos compartilhar para a gente começar a fazer aqui quem quiser, né? Claro, não é obrigada. Mas alguém já pode dar dicas para a gente aí sobre o que está precisando e o que tem para dar? No momento, pessoal, peço, né, se possível, para vocês ligarem as câmeras e quem puder também ligar o microfone e interagir, que eu acho que fica melhor aí. Eu posso Pode. começar, meu nome é Newton, sou da Oi, Randstad. Newton. Tudo bem, Newton? Tudo Manda bem. ver. Eu trabalho com desenvolvimento de software há bastante tempo já, 25 anos. Então, assim, o que eu posso oferecer é consultoria, dicas de tecnologia ou desenvolvimento de software, gestão ágil de projetos, toda essa parte aí de desenvolvimento de software. Eu trabalhei quase que a vida toda no mercado financeiro, desenvolvendo software para mercado financeiro. Então, toda essa parte aí de produtos bancários também eu tenho bastante conhecimento. Legal. Mas meu produto é na área de saúde e o que eu mais estou precisando é de contato em operadoras de plano de saúde, que são empresas muito grandes e acaba que o contato é muito difícil. Apesar de que A entrada, né? Isso. Sim. Eu acho que eu encontrei já um mentor que trabalha nessa área, então ele tá me ajudando a fazer esse primeiro contato. Mas é Legal. uma empresa... Você trabalha sozinho? Eu tenho um outro sócio, mas ele não pôde estar aqui hoje. Tá. Mas a gente está ainda na ideia. Ô, Newton, e você, quais são as tuas principais habilidades aí, as tuas maiores forças que você considera? O trabalho de desenvolvimento de software, assim, com a tecnologia. Eu já tive outra empresa também para desenvolver software também. Então, esse é o meu maior know-how, assim. E o que eu quero agora é ter um produto de software. Antes eu trabalhava desenvolvendo, e agora ainda, né? Sim, Desenvolvendo entendi. software e produto para os outros. Agora eu quero desenvolver o meu. O seu, entendi. Isso. Legal. Tá bom. Obrigada, Newton. Por Ok. aí. Quem mais, gente? Pode ser eu? Pode? Quem é? Jamile. Jamile. Oi, Jamile. Tudo bem? Tudo e Boa você? noite. Boa noite. Bem, graças a Deus. O meu projeto é o de compra programada, Lelo Beauty, produtos de beleza e higiene pessoal online, de maneira recorrente. Um projeto consiste em ser uma plataforma, a pessoa compra, a compra fica salva, ela não precisa se preocupar em ficar sempre escolhendo os mesmos produtos. Eu tive a felicidade de ter êxito de descobrir sobre o público-alvo. Então, eu acho que é uma coisa que eu tenho hoje. Eu descobri quem não é meu público-alvo, e isso me ajudou. Eu Que bom. descobri. É um desafio. Porque eu descobrindo quem não é, eu chego em quem é. Sim. Então, eu descobri que a classe C e D não é exatamente quem eu estou querendo atingir, porque eu quero entregar praticidade, tempo, são os
os valores, né? O que a pessoa vai, o que eu gero de valor para quem compra o serviço, né? E a classe C e AD não necessariamente estão interessadas em pagar por tempo e praticidade, não é uma prioridade para eles. Então, o meu público seria o AB. Então, eu acho que esse tipo de caminho que eu trilhei para alcançar, para chegar, né, nessa conclusão, que teve muita ajuda também do mentor, foi essencial. Acho que é uma coisa que eu tenho hoje. E o que eu não tenho, né? Uma coisa que eu queria receber, exatamente tem a ver com isso. Eu quero conseguir chegar no meu público-alvo. Eu quero chegar na classe AB, e relacionamentos trazem isso. Eu conhecendo pessoas que as pessoas que eu conheço, os contatos das pessoas que eu conheço. Então, se eu comento com você de uma coisa e você fala para mim que sabe de pessoas que se interessam, é extremamente relevante. Então, eu acho que relacionamentos trazem um benefício muito grande nos negócios. Sem Então, dúvida, é um dos principais recursos. isso, é. Então, eu acho que é bem por aí, porque eu estou testando uma ferramenta, um protótipo, que quanto mais pessoas que estão no meu público-alvo, na minha linha, na minha mira, eu conseguir chegar nessas pessoas para mostrar o protótipo, para mim seria extremamente relevante nesse momento. É o que eu estou precisando. Legal. Te ajudar a validar. Beleza. Isso. Muito bem. Obrigada, Obrigada. Jamile. Joia. Quem mais quer compartilhar, gente? Boa noite, Aline. Meu Oi, nome é Wilson. Oi, tudo bom? Wilson. Tudo e Wilson, você? isso. Muito tempo ninguém me chama de Wilson. Que É bom. mesmo? Eu consegui, então. Quebrei isso. Ótimo. Sim, isso aí. Até porque eu fui chamado de Wilson até os 11 anos de idade, para depois saber que tinha um W que era Wilson. Espero não te causar nenhum trauma, então. Não, de forma alguma. Eu me alegro. Eu me alegro. Então tá bom. Veja bem, o meu propósito é o hambúrguer de peixe. Nós temos conhecimento que mais de 70% da população, até mesmo mundial, gosta de peixe, mas não consome o peixe. O peixe é uma proteína de difícil manuseio em casa, né? Traz alguns transtornos, né? Todo mundo tem habilidade, né, para lidar com o peixe. E aí eu senti a necessidade, porque sempre gostei muito de pescar, sempre gostei muito de peixe, como o peixe, e aí o propósito foi oferecer à clientela um produto que ele pudesse levar para casa, que ele pudesse congelar, que ele pudesse armazenar por um determinado tempo. Então surgiu esse hambúrguer que pode ser industrializado, ao invés daquele hambúrguer gourmet que é muito gostoso, tudo, mas é feito ali, né, em loco e consumido também. Né? A pessoa não tem como... eu quero tantos hambúrguer para levar para casa para poder estar fazendo, né, no momento que eu não posso ir numa lanchonete, que eu não posso ir num local onde há essa produção, fazer em casa, né? E aí eu estou desenvolvendo, já estou no final do pitch, e a Val fica lá de água na boca. Ela é uma das pioneiras. Eu quero provar, tá? Então, então isso está sendo tudo programado já, agora para início de novembro. Eu estou colocando até como um pitch final, né? Para poder depois, lógico, a gente nunca está pronto, né? Sempre vai poder se melhorar mais se quiser. Sim, sempre tem uma melhoria para fazer, né? Isso. Muito bem. E o que você está precisando agora? No momento eu estou terminando de montar nós temos agora em início de novembro um pitch, eu estou terminando de montar uma apresentação e convidando aos colegas, né, do Copreeixo de Vitória, né, a participarem de uma degustação
tá? E, enfim, é isso que eu estou caminhando, tá? Para poder Validar também. Tá, joia. validar também. Isso aí. Maravilha, Wilson, muito obrigada. Show Wilson, de meu bola. aniversário está chegando, Olha Wilson. lá, Vou tem querer, hein? comentários aqui, tô doida para provar, tem coisas assim aqui, seu Wilson. Tá Coisa por aí. boa. É Aham. só, me protejam. Estou Maravilha, precisando só de proteção. muito bem. Mais alguém, gente, quer comentar? Oi, Dan. Ei, então, Aline, o meu propósito, né? O meu projeto é o Espaço Artes Integradas. A nossa proposta é fazer uma união de trabalho entre artesãos e artistas, e a gente quer fazer isso através de um produto, né, que é a encadernação artesanal. Então, eu já validei os produtos, eu já estou com o produto no mercado. Eu tenho, em média, 10 tipos, né, em média, 10 tipos de personas diferentes. Uhum. Para cada persona é um produto personalizado, completamente diferente do outro. Uhum. As personas são muito diferentes, né? Então, aí eu tenho uma... Você já está vendendo, não? Já. Tá. Eu já Para tenho todos encomendas- eles. Eu já tenho encomendas para o final do ano de 3 tipos diferentes Certo. de personas. Assim. Para 3 tipos diferentes. Você já mapeou elas ou tá mapeando? Eu já mapeei mais de 10 personas diferentes. Ah, entendi. Tá bom. Já validei, vendendo produto, já está validado mesmo no mercado, 6 personas. Tá. E eu já tenho encomenda para o final do ano de 3 personas grandes. Dessas 3 aí. empresas grandes. Beleza. Tá ótimo. Então, Tá assim, bom. o que a gente tem para dar? O que eu tenho para oferecer? Eu tenho um produto que eu disponibilizo para as pessoas experimentarem e verificarem se aquilo ali atende à necessidade delas enquanto forma de expressão, de desabafo, às vezes por causa do estresse do dia a dia, ou porque quer trabalhar uma memória afetiva, ou porque precisa de um presente diferenciado, por exemplo, um álbum do bebê, né? Uhum. Então, assim, eu disponibilizo esse tipo de trabalho, eu dou oficinas gratuitas. Ensina a fazer. Esse Uhum. trabalho voluntário, para mim, é muito gratificante no sentido de que eu vejo uma transformação na pessoa. Quando ela chega e Uhum. quando a oficina termina, qual a transformação que isso vai acontecendo nas pessoas com esse tipo de trabalho. Uhum. Né? Então, eu percebi que isso é uma necessidade na sociedade agora. As pessoas estão tão estressadas, tão com medo da vida das outras pessoas, de se conectar com as outras pessoas, que é importante ter esse momento de respiro e de poder estar ali junto com outras pessoas trabalhando isso. Uhum. Bem legal. Muito bom. Tem uma conexão aí social também, né? Muito bacana. E a outra coisa que seria o que a gente está precisando, Uhum. eu preciso montar um site urgente, assim, meio que para ontem, e preciso montar um e-commerce também. Uhum. E eu ainda não tenho muita noção de como que eu vou fazer isso, assim. Eu ainda Não tô é meio difícil. perdida. Hoje em dia tem ferramentas até gratuitas para fazer isso. Então, mas Bem intuitivas. o problema é eu tentar me encaixar, porque quando eu, por exemplo, eu tentei a loja, como é que é o nome? É uma construção de site que é gratuita, loja alguma coisa, eu esqueci o resto. Uhum. E aí eu tentei fazer, mas não encaixa muito no meu produto, entendeu? Meu produto Entendi. é personalizado, aí não consegui Entendi. colocar as coisas lá, ficou estranho. Tá bom. Bom, temos que pesquisar então, Dan. Legal, obrigada por compartilhar com a gente aí. Alguém mais quer comentar alguma coisa a respeito disso, gente? Eu gostaria. Oi, Ângela. Tudo bom? Tudo, e você? Eu estou com a Cecília, só que ela está sem áudio lá no microfone ruim, então eu vou falar Tá por bom. ela. Tá bom. Nós somos do projeto Brincantes, o nome do projeto é Brincantes,
E por quê? Porque é o nome que se dá às pessoas que fazem parte de algum grupo folclórico, né? Então, aqui em Itaúnas, no norte do estado, né, do Espírito Santo, a gente tem o grupo do Ticumbi, o grupo do Alardo, o grupo do Jongo e Capoeira. Então, assim, são grupos com manifestações folclóricas, né? E a gente vai desenvolver uma série de produtos artesanais com essa referência dos brincantes. E a outra referência, outro ícone que nós vamos utilizar também é do peixinho das nuvens. Ele chama Xenurulebias mierce. Ele é endêmico da região, ele é do córrego da Velha Antônia. Então, ele vai virar também um personagem para se trabalhar o artesanato, entendeu? Entendi, muito legal. Aí, assim, o que nós podemos oferecer? Podemos oferecer a loja, que já existe para venda de artesanato, porque talvez tenham vários artesãos aí pelo Espírito Santo e tal, estamos aqui perto, né? E o que precisamos de um web design também, igual a Dan. Entendi. Alguém que faça um site para que a gente possa ficar um pouco mais visível, né? Bom, muito bem. Obrigada, Ângela. Obrigada por compartilhar. Legal. O que tudo isso quer dizer para a gente? Vocês, assim, conseguiram analisar a fala de vocês, o que cada um trouxe em relação ao que está precisando e ao que tem para dar? Viram que a gente trouxe numa amostra, claro, aqui, né? Que a gente está trazendo o que são necessidades práticas do nosso negócio para a gente desenvolver a ideia. Mas a gente não trouxe aqui ainda quais são os elementos que a gente tem ou que a gente não tem para fazer essas conexões com essas pessoas que a gente precisa se conectar, que vocês mesmos disseram que precisam chegar nelas. E para eu fazer isso, nesta linha, precisa que a gente aprofunde um pouco mais a resposta dessas perguntas sobre o que eu tenho para dar e o que eu estou precisando, porque é justamente através disso que essas pessoas vão se conectar com os produtos e serviços de vocês. São com as histórias, são com as habilidades, são com os conhecimentos, são com os porquês que vocês desenvolvem ou estão desenvolvendo ou vão desenvolver esses produtos e esses serviços. Qual é, de fato, o problema que vocês estão ou querem resolver do seu cliente? E aí eu faço essa pergunta. É legal a gente conseguir identificar isso, porque a venda, propriamente dita, e tudo mais, ela está relacionado a uma coisa chamada comunicação, a uma coisa chamada expressão. Então, eu preciso ter muito claro aquilo que eu quero, que eu preciso, que eu tenho de benefício, aquilo que eu tenho de facilidade, aquilo que eu tenho de vantagem, e o que eu estou resolvendo para o meu cliente com o meu produto e o meu serviço. Quando a gente fala de problema, não é necessariamente um problema, uma coisa ruim, é como matemática, resolver uma questão, né? Então, o cliente faz alguns movimentos para ele buscar resultado. Eu vi que tem umas pessoas de mãozinha levantada, já vou abrir, tá? Para ele buscar o resultado que ele procura para uma determinada coisa. Esses movimentos me indicam aonde o cliente está, aonde ele vai buscar a solução para aquilo que ele busca, que ele quer. Pode ser para comprar um objeto de decoração, pode ser para fazer um curso, pode ser para participar de uma atividade pedagógica, pode ser para ele comprar uma roupa, pode ser para qualquer necessidade que o meu cliente possa ter. Ele faz movimentos para isso, ele busca em algum lugar, ele pesquisa determinadas coisas, ele pergunta, ele quer saber se alguém pode indicar. Tem várias formas que o cliente vai atrás dessa informação. Mas, quando ele encontra essa informação, as coisas que ele quer saber, então, com qual dessas soluções que ele encontrou, que tem mais conexão, mais a ver com ele.
E como a gente se comunica, se conecta com essas pessoas? Fazendo uma primeira pergunta, que é: o que de fato as pessoas estão precisando e querendo neste momento? E isso que eu estou fazendo, eu estou oferecendo, ela está de verdade relacionada àquilo que as pessoas, quando eu falo pessoas, estou falando das suas personas, tá? Falando dos seus clientes. Eu estou de fato oferecendo alguma coisa que as pessoas querem e estão precisando agora, que vai resolver o que elas poderiam estar buscando em relação ao meu negócio, né? Nesse momento, com o que eu estou oferecendo. Ou eu criei da minha cabeça, ou eu trago algum padrão de conhecimento e de comportamento que me diz que, olha, faça isso porque você vai ganhar dinheiro. Quem disse isso? Quem prova isso? Como é esse comportamento seu em relação a isso? Você não está repetindo nada? Eu estou sendo assim, eu digo que eu sou treinada para ser a chata. Então, eu trago as coisas que dão para a gente parar mesmo para pensar, porque muitas vezes as respostas de uma venda, de uma negociação bem realizada, ela nem está no produto, ela está na forma como eu trago isso relacionada diretamente àquilo que está realmente sendo necessitado ou desejado naquele momento. Como que eu sei disso? Como é que eu consigo saber se o que eu estou fazendo, o que eu estou oferecendo, o que eu estou trazendo para as pessoas é o que elas realmente precisam? E isso vai muito além do atributo do produto ou do serviço. Isso ultrapassa essas barreiras. Esses atributos, eles servem para caracterizar o seu produto e o seu serviço, mas eles não dizem exatamente ainda se está alinhado com o que as pessoas estão buscando, estão querendo. Então, vamos lá. Eu dizer que eu vendo, sei lá, vou chutar uma cadeira, que eu vendo uma cadeira e a minha cadeira, ela é uma cadeira barata e confortável, ok, legal, um monte de gente pode querer uma cadeira barata e confortável, mas isso conecta as pessoas com as quais eu realmente quero me conectar? É fácil assim? É simples assim? É só isso que interessa para elas? O que essa cadeira barata e confortável deve proporcionar a essas pessoas? Aonde ela vai pôr essa cadeira? Para que ela vai usar essa cadeira? O que de verdade, e a cadeira que eu estou oferecendo, eu realmente consigo e sei fazer com o que eu tenho em mãos nesse momento? Ou estou prometendo uma coisa que eu, às vezes, deixo para entregar depois? Porque a gente tem muito isso hoje em dia, né? A gente quer imediatamente as coisas. Cada vez mais a gente quer para ontem, né? A gente não quer mais esperar. Ah, então tá, mês que vem. Ah, tá, mês que vem não quero mais. O que você tem para me entregar agora? Que resolva o que eu estou querendo, desejando agora. Esse é um primeiro passo dessa jornada de conexão com o mercado, entender essas demandas e entender e conectar isso com as ofertas, ou seja, no seu mercado, do seu segmento que vocês estão trabalhando, é importante a gente avaliar se existe, como é que está esse equilíbrio entre a oferta e a demanda do que eu estou oferecendo. Não importa qual seja o negócio, tá, gente? O que é a oferta e a demanda? Tem bastante gente oferecendo e bastante gente querendo comprar? Vocês já sabem disso? Tem pouca gente oferecendo e bastante gente querendo comprar? Como eu me comporto se está assim? Tem pouca gente querendo comprar e tem bastante gente oferecendo. Como eu me comporto se é assim? Como é que eu me destaco e me diferencio com cada um dos meus negócios aqui, das minhas ideias, em relação a este comportamento? Muita gente comprando, pouca gente vendendo. Muita gente vendendo e pouca gente comprando. Ou bastante gente vendendo e bastante gente comprando. Equilíbrio entre demanda e oferta. E mais, o que realmente essas pessoas ou esses clientes que demandam estão precisando e querendo agora? Se a gente não tem essa resposta ainda, a gente precisa buscar. Porque é através disso que eu digo, se o meu benefício que eu imaginei aqui, o meu benefício, o meu diferencial que eu imaginei aqui, vai fazer sentido com essa pessoa e vai fazer com que ela escolha a Cecília ao invés de mim, que ela tire o dinheiro do bolso dela para dar para a Cecília, comprando a solução que a Cecília desenvolver, ao invés de dar para mim, porque a Cecília se conectou com ela, mostrando para ela quem ela é,
Quais são os valores do negócio dela, o que ela realmente está resolvendo, aquilo é uma solução, um negócio que vale a pena para a pessoa, entrega o que ela quer naquele momento, facilita a vida dela, e por isso vale a pena ela pagar o preço mais justo que ela achar que é para aquele negócio. Então, ela vai comprar da Cecília e não da Aline, porque a Aline não comunicou isso. A Aline não disse tudo isso para ela. Então, muitas vezes não está nem no preço, nem na própria embalagem, nem no... Está muito mais relacionado à forma como eu me comunico, me posiciono, me expresso, aos canais de comunicação que eu utilizo para chegar nesses clientes, e ao esforço que eu faço para me relacionar com eles para além da compra. Isso é um outro passo que a gente peca muito normalmente. A gente depois, muitos pessoas, empreendedores, enfim, recebem os seus pagamentos em dinheiros e esquecem de continuar conversando com os seus clientes. E continuar conversando com os seus clientes significa continuar sabendo se eu ainda estou atendendo aquilo que eles querem, aquilo que eles precisam. Na pandemia, por exemplo, eu sempre trago essa questão da pandemia como no momento em que vários negócios, né, fecharam e quebraram, enfim, lá, e alguns que conseguiram se restabelecer depois, que voltaram, né, com o que a gente na época estava chamando de se reinventar, essa palavra veio muito forte logo depois da pandemia, se reinventar, né? Aqueles que deixaram de vender ou de oferecer alguma coisa para o seu cliente naquele momento, claro que houve um susto do que tudo estava acontecendo, foi difícil de pensar naquilo rapidamente, né? Mas a primeira coisa que a gente deve fazer e deveria ter feito muito naquela época era ter falado com as pessoas. E não existe ferramenta melhor para prosperidade, para sucesso, desenvolvimento dos negócios, de qualquer negócio, do que falar, perguntar, conversar. Mesmo para um cliente que está há muito tempo com você. Mas se algumas dessas empresas tivessem dito, cliente, agora é o seguinte, eu não estou conseguindo, você não está podendo vir aqui e eu não estou conseguindo chegar até você. Você está precisando do quê? O que eu posso fazer para continuar te atendendo e te entregando neste momento da nossa vida, para a gente continuar se relacionando? Então, essa ferramenta, comunicação, interesse e aprofundamento no perfil, no conhecimento dos hábitos, de onde estão, o que fazem, o que querem, como se reproduzem, como vivem os clientes que a gente tem, esta é a chave de tudo. Porque sem a gente saber disso, a gente não vai saber se as entregas que a gente está fazendo estão sendo feitas para a pessoa certa. Estão sendo feitas para aquelas pessoas que, de fato, têm o perfil que tem a ver com o que eu estou oferecendo. Muitas vezes a gente cria negócios e cria dinâmicas dentro de um negócio que a gente diz, meu Deus, mas é tão bom isso que eu estou oferecendo, nossa, mas está tão próximo disso, nossa, mas muita coisa, só que muita coisa dessas eu não confirmei com o meu cliente se era isso exatamente o que ele queria. Se eu não perguntei para ele antes de fazer. Então, eu começo a achar que, bom, as pessoas não querem nada com nada. Ah, ninguém dá bola para isso. Calma. A gente tende a seguir alguns padrões de comportamento sem perceber e sem questionar. Só repete ações que até outros empreendedores do mesmo segmento que vocês repetem e tem sempre os mesmos resultados. Vou contar uma historinha breve para vocês. Tinha um casal cuja a esposa fazia uma receita de um peixe, Wilson, que as pessoas gostavam muito, né? A receita era muito boa, muito deliciosa. Só que toda vez que ela fazia um pedacinho do peixe, toda vez que ela fazia a receita do peixe, ela só fazia um pedacinho. Ela nunca fazia o peixe inteiro. Aí o esposo disse, mas não é possível, né? É tão boa essa receita, por que você não faz a receita inteira? Por que só faz assim um pedacinho dela? Aí a esposa disse, bom, eu aprendi com a minha mãe essa receita, ela fazia um pedacinho e eu repito, faço a receita conforme ela me ensinou. Eu disse, mas isso não cola mais, diz ele. Vamos perguntar para a sogra. Sogra, por que a senhora faz só um pedaço do peixe que é tão bom? Ensinou a minha esposa, sua filha, a fazer um pedaço do peixe que é tão bom. Por que só faz um pedacinho? Aí a sogra olhou para ele e disse, meu filho,
Porque quando eu aprendi a fazer esse peixe, eu aprendi com a minha mãe, e ela fazia um pedacinho e me ensinou a fazer um pedacinho. Então, eu fui perguntar para a avó, que estava lá para responder. Ô, vó, não é possível, a senhora faz um pedaço, ensinou a minha sogra a fazer um pedaço, que ensinou a minha esposa a fazer um pedaço, e vocês fazem só um pedaço dessa receita que é tão maravilhosa. Por que não faz o peixe inteiro? Daí a avó olhou para ele e falou, meu filho, porque quando eu aprendi a fazer esta receita, a maior frigideira da época era deste tamanhinho. Vocês entendem o que eu estou dizendo, gente? A gente não questiona, repete padrões e segue fazendo coisas superficiais e pela metade, quando a gente já tem tantos outros recursos e tem tantas possibilidades dentro de você mesmo e a gente não usa e entrega menos do que a gente poderia entregar. Esse é o segundo pulo do gato. Quando as pessoas compram coisas, elas... Olha lá. Quando as pessoas compram... Olha o gato. Quando as pessoas compram coisas da gente, elas não estão comprando as coisas somente. Elas estão comprando o seu porquê. Elas estão comprando você, no primeiro momento. Com os pequenos empreendedores, isso é muito mais comum. Então, é super importante... Eu vou só, para ilustrar aqui... Deixa eu ver se está aberto meu. Para ilustrar a nossa fala, eu depois vou... né, passar para vocês, para ilustrar nossa fala aqui. Então, é super importante nessa jornada de construção de relacionamento com o meu cliente, que eu saiba o que as pessoas realmente querem e esperam de mim. Eu já tenho as habilidades para construir e desenvolver o meu produto, o meu serviço, senão eu não estava fazendo. Né? Pode ser que alguma coisa ou outra eu esteja aprendendo ainda, e aí isso vai me dar um grau de dificuldade um pouco maior, inclusive de entrada no mercado que eu quero, porque eu ainda preciso aprender. Então, quanto mais próximo de você, de quem você é, do que você sabe fazer agora, que você tem em mãos, for a sua ideia, o seu negócio, mais chances de você conseguir prosperar mais rápido e não desistir, não cansar da sua ideia. Né? Então, o que as pessoas estão realmente querendo, esperando de você? Quais são as entregas que você, o seu negócio, precisa fazer para elas? De que maneira isso precisa ser entregue para elas? Por exemplo, o Wilson faz os hambúrgueres de peixe. Eu estou achando aqui, e depois você pode comentar, Wilson, que o Wilson falou com alguém que achou muito interessante que consumiria o hambúrguer de peixe. E a realidade é que o hambúrguer de peixe, ele é uma comida saudável, ele é um alimento que traz muitas vantagens, muita gente, as pessoas já conhecem os benefícios de comer peixe, né? Até as que não gostam, mas sabem que tem benefício. Eu, por exemplo, né, Wilson, desculpa, não seria uma consumidora sua, porque eu não como peixe, mas eu sei que seria bom se eu comesse, mas não vai ser dessa vez. Então, assim, já sabem. Aí vem a questão da praticidade, de você ter em casa, preparado artesanalmente, né, alguma coisa que faça... te ajude a resolver a questão do teu tempo que você não tem, talvez, para cozinhar, ou para um cardápio diferente, ou para uma ocasião especial. Você vê que isso, a forma como ele está entregando o produto, traz outro atributo que não é do produto propriamente dito, mas é coisas que podem resolver a vida da pessoa. Puxa, um hambúrguer prontinho de peixe, só eu ir lá fazer um lanche diferente, receber com os amigos em casa com um petisco diferente, né? Alguma coisa rápida, fácil, barata, saudável. Quanta coisa eu posso falar para as pessoas na forma de consumir, de usar o meu produto, o meu serviço, que vai muito além disso. Será que é por isso que as pessoas estão procurando o hambúrguer do Wilson? É isso que elas realmente querem e esperam do Wilson? Do produto que o Wilson está oferecendo para elas? Quem é o Wilson nessa história? Né? Aí vem uma outra conexão que é importante ter. Poxa, o Wilson é um cara que ele é pescador, ele conhece peixe, ele conhece o ramo, ele gosta de cozinhar, ele sabe preparar um peixe, tem uma história familiar do Wilson com isso, ele faz com a família dele. Quantas outras coisas ele pode trazer nessa narrativa, nessa história, nesse storytelling que faz as pessoas também se conectarem com o Wilson para muito além do produto dele e que faz sentido consumir e comprar do Wilson. Isso não são técnicas e estratégias de venda. Isso são pontos de realidade
que já está mais do que provado, que é por isso que as pessoas se conectam e consomem os produtos e serviços cada vez mais. Por que que o Wilson vende hambúrguer de peixe? Ele poderia vender hambúrguer de galinha, de frango, de papel, se entende? Mas ele tem um porquê, ele acredita neste alimento, ele traz isso como um valor de uma alimentação saudável, ele tem também uma narrativa em relação a isso que tem a ver com a minha vida, que tem a ver comigo, né? Então, isso reforça e muito o fato das pessoas quererem comprar de você ou não. Ajuda muito. Então, mais do que eu ter uma foto bonita de um produto, eu preciso falar. Eu preciso expressar, eu preciso dizer porquê. E o meu porquê tem que estar ligado ao seu porquê. Então, o outro atributo que nós temos que desenvolver e muito é cada vez mais gostar de pessoas e querer conhecê-las. É a partir daí que a gente vai conseguir prosperar cada vez mais com qualquer coisa que a gente está fazendo. Então, a outra pergunta é: como você pretende atender as expectativas básicas dessas pessoas? E, se possível, superar. Se possível, superar. Prometa um pouco menos do que aquilo que você pode entregar. Porque essa expectativa superada, esse sentimento de, puxa, sou especial, veio uma coisa diferente aqui e tal, né? Lembrou de mim, etc. Toda essa rede que você pode criar em torno do seu cliente como relacionamento pode te dar um resultado muito melhor, muito diferente. Eu sempre lembro, as pessoas compram mais do que produtos e serviços, elas compram o que você vende, mas elas levam quem você é. E isso está impresso na forma como você desenvolve e entrega o seu produto e o seu serviço. Faz sentido, gente? Muito, só faz sentido. Muito legal, obrigada. Então, eu gostaria de falar o nosso, se fosse possível. Quem está falando? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Quem é? Tati que está falando, Aline. Ei, tudo bem? Sou eu. Tudo bem. Eu queria ver a possibilidade da gente falar do nosso produto. Diga. E ele bate algumas coisas exatamente. A gente está num momento de, eu não vou dizer pivotar, mas mudar o contexto de lançamento. Tá. Nossa situação, a princípio, veio como uma plataforma política e ela é muito do que isso. Por que ela é muito mais do que isso? Porque a gente se baseia nos 70% dos candidatos que perdem. Tá. Mas que nas próximas eleições eles vão estar, porque eles têm que completar a chapa. E eles vão sem conhecimento, sem nada, só por um cargo político. Então, indiretamente, eles nos representam. Sim. Eles não nos representam porque ganharam, mas nos representam porque eles vão ficar no cargo. Tá. E aí, nós queremos passar para eles na prática, e aí vem ODS, vem explicação de realmente como é que fazer uma campanha com a comunidade, para a comunidade. Porque o que a gente tem hoje todo mundo sabe tudo, mas na hora de executar, só faz na campanha, e pós-campanha e pré-campanha, essa coisa. Pré-campanha faz porque precisa do voto. Mas a partir de segunda-feira que vem, a gente vai ver que muita coisa vai mudar. Indiferente de quem ganhe, né? Por quê? Porque entra num ciclo. Alguns são melhores, alguns são piores, mas a gente vê que algumas pessoas que assessoram os políticos não têm capacidade. Elas estão ali porque acompanharam, porque... E esse é o nosso público. Trazer educação política para dentro das ações. Existem algumas empresas que fazem isso, muito mais empresa de marketing, que só faz a ostentação, porque o negócio deles é que o cara candidate-se ou que suba bem, né? E a gente veio com uma proposta bem diferente. A gente está na segunda aceleração, a gente não conseguiu validar agora, então a gente vai ter que validar o projeto de forma diferente. O teu público é o candidato. Não. Na campanha é o candidato. Ah, tá. Mas agora é o quê? É o pré-candidato para 24. Ah, tá. E as assessorias desses públicos, desse pessoal. Para que eles montem agora uma estrutura para não chegar lá sem nada. Eu imagino assim que para todas as realidades, essas também, inclusive,
Toda vez que você conversa com as pessoas, né, as quais te interessam, vamos dizer, né, para um candidato, por exemplo, e que você consegue, a partir de ouvir as pessoas, entender o que elas realmente estão precisando e querer construir a sua proposta em cima disso, a tendência, e claro, realizando, não tenha dúvida, a tendência é você conseguir ser mais assertivo. Então, a questão do teu produto, estou tentando aqui entender, estou me metendo na tua seara, tá, Tati? Vai, a gente gosta, a gente gosta. Tá, então, assim, entendendo que eu, por exemplo, sou como um pré-candidato, por exemplo, eu sou um prestador de serviço, eu quero oferecer alguma coisa, eu não posso oferecer tudo, porque não dá para fazer tudo para todo mundo. Eu tenho que eleger aquilo no qual eu sou, para eu fazer, para eu trabalhar, no qual eu sou melhor. Isso funciona para a gente aqui também, no que eu tenho de melhor e de mais forte, no que eu posso fazer nesse momento agora e trabalhar em cima disso, que com isso eu consigo me comprometer. Com isso eu consigo me comprometer e realizar, né? Então, aí é que vem, né, essas questões. E isso é como se ele fosse uma empresa, como se a pessoa fosse uma empresa ou um negócio, mesmo pensamento. Exatamente por isso que a gente, além da plataforma hoje, a gente está incluindo a consultoria e mentoria, que é para fazer o quê? A jornada da eleição. Interessante. E aí, nessa jornada da eleição, vamos ver em quais movimentos ele se envolveu nesses 2 anos, quais foram as ações que ele fez, qual o apoio que ele tem, mapear quais são as pessoas que podem estar do lado dele, quem aceita o que ele é propósito de vida. A quais causas ele pode Exatamente, ao que ele realmente está envolvido. Se ele está ou se ele apareceu de uma hora para outra. Brotei um mês antes, brotou, desbrotou, filha. Então, a gente teve que mudar a sistemática. E o que eu preciso muito que todo mundo do Co-Creation, em tudo que é lugar do Brasil, em tudo que é lugar do Estado, nos ajude a botar para a gente validar isso. A gente está remodelando tudo. É a formação de um pré-político, de um pré-candidato. Exatamente, formação de um pré-candidato. Numa linha mais verdadeira, mais de impacto. Legal. Exatamente. Diferente. E aí, acima de tudo, porque esse foi o nosso propósito desde o início, a gente mudou, reformulou o produto, mas não mudou o propósito. Certo. E aí a gente tem um viés muito grande, porque as duas são do movimento feminino, e eu também mexo muito com empreendedorismo, e é uma empresa com 2 mulheres, nós somos sócias, a Aline está por aí, e assim, a gente sabe o quanto as mulheres são abusadas nas eleições, abusadas, porque elas entram para fazer número, para ganhar mais recurso para o partido, e se você pegar a lista de quem ganha, das candidatas, elas estão no final com a menor quantidade de voto, devendo horrores, é uma coisa horrorosa. Então, no meio da campanha, a gente tem essa coisa, porque foi esse o nosso propósito que nos uniu. E o que a gente tem para dar para a galera? Bom, eu sou mentora de pitch, eu posso analisar o pitch de todo mundo, antes botar defeito e devolver para vocês. E a Aline é advogada, então ela pode analisar se está faltando algum papel jurídico no negócio de vocês para poder apoiar. É o que a gente pode fazer para dar e para receber. De preferência, preventivamente, né, Aline? Não depois que já deu problema, né? Não, preventivo, porque como está todo mundo fazendo o projeto... Trabalhar o preventivo é vida, só que geralmente as pessoas nos procuram aos advogados na hora que o trem tá pegando fogo, entendeu? Na hora que já deu problema, né? Existe, não que eles não precisam. Já vou fazer o jabá, né? Não que se estiverem precisando do advogado, a Aline está aí. Mas a nossa troca é no preventivo e principalmente aí para poder analisar, apoiar vocês no projeto todo. Eu tenho essa facilidade para dar o apoio. E é isso, gente. Gratidão. Muito bem. Legal, Tati. Muito bom. Interessante essa proposta de escola de candidatos. Legal. Muito bom. Trabalhar os aspectos emocionais também dessas pessoas é bem interessante. Que falta nessas pessoas que... Não digo nessa leva, tem muita gente que se elegeu agora bastante diferente, mas falta muita conexão, né, com as pessoas. Mas, enfim... Olha só, continuando então aqui, eu queria falar para vocês aqueles 5 passos que eu acho interessante vocês pensarem, que é o seguinte. O primeiro passo, então, é a gente fazer alguma coisa e conseguir expressar
aquilo que tenha realmente mais a ver com a gente. Traga isso para o seu produto, para o seu serviço. Se autoanalise, traga essas características, esses valores, né, essas questões que são realmente importantes para você, para a sua comunicação. Entendendo que você tem a experiência, o conhecimento, que você tem habilidade suficiente, já dominadas para fazer o que você faz. Já falei várias vezes por que isso aqui, não vou repetir, mas é extremamente importante porque as pessoas, como eu disse, elas compram o que você faz e levam você, né? Segunda coisa, gente, que é bem importante, é a gente não investir e não distribuir nada daquilo que a gente não possa perder. E isso tem a ver com os relacionamentos também, né? Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem vários recursos. A gente tem tempo, tem conhecimento, tem energia, tem uma rede de relacionamentos, de contato, tem o dinheiro ou não, mas é um recurso. A gente tem muitas coisas que a gente aplica e investe em todas as ações que a gente faz, e a gente tem que cuidar para não colocar tudo de uma vez só num único lugar, de maneira que a gente crie ações ou dê passos muito arriscados, muito além daquilo que a gente realmente consegue entregar, que a gente deve fazer isso aos poucos. A terceira coisa que eu preciso dizer para vocês é que em todos os momentos, sejam mais difíceis ou mais fáceis, com crises ou sem crises, a gente precisa aprender a lidar com as incontingências. O famoso fazer do limão uma limonada. E é justamente nesse momento em que as coisas surgem, às vezes parece alguma dificuldade, parece algum entrave para entrar no mercado, para se relacionar com alguém, para conhecer alguém, né, para fazer com que as coisas estejam mais flexibilizadas para eu poder atuar, é justamente aí que a gente precisa entender que de limão se faz muito mais do que limonada. De limão a gente faz suco, a gente faz caipira, a gente faz doce, a gente faz tempero, a gente faz remédio, a gente faz produto de limpeza, a gente faz perfume, a gente faz muita coisa com limão. Então, se você conseguir abrir a tua visão e entender que dentro de situações como essa, existem N possibilidades de a gente criar novas formas de usar isso e revolucionar, de certa forma, né, a nossa atuação, procurando oportunidades diferentes diante de um cenário em que está todo mundo fazendo quase tudo igual, e um pouquinho que você se diferencie, você já sai daquele lugar de todo mundo, ou seja, que você consegue expressar o seu diferencial, que você consegue comprovar o seu benefício, dali você já está fazendo do seu limão muito mais do que uma limonada. Existem coisas que são padrão, coisas que funcionam para todo mundo, e existem coisas que não funcionam para todo mundo. Existem coisas que, mesmo que sejam do mesmo segmento, eu preciso conduzir diferente, ou usar canais de comunicação diferentes, porque o meu público me diz isso. Né? Tem muita gente que ainda não compra pela internet, por exemplo. Já aumentou? Aumentou. O que fez aumentar? Uma pandemia, em que a gente está usando a internet 5 vezes, aliás, começou a usar a internet o que estava previsto para usar em 5 anos. A gente fez isso em 1 ano. Mas ainda com muitos problemas de logística, com muita desconfiança, mas o mundo acelerou em relação a isso. A tecnologia ela não me substitui, ela só agiliza o meu processo. As pessoas ainda precisam me olhar nos olhos e saber que tem alguém por ali, por trás. Não desumanize a sua proposta, o seu negócio, para você não deixar de se conectar com as pessoas. A quarta coisa que é importante vocês pensarem, uma coisa que vocês todos falaram aí, que é a rede de relacionamentos. Vocês precisam de pessoas. Vocês precisam de alguém que te leve a algum lugar, que te apresente alguém, que abra as portas de alguma coisa. Foi isso que vocês trouxeram nos primeiros depoimentos. Agora, existem aquelas pessoas, que não é todo mundo, que vai suprir uma outra necessidade que vocês trouxeram, que é de experimentação do que você está fazendo antes de levar para o mercado. Por exemplo, existem aí na sua rede de contatos, de relacionamento, algumas pessoas que podem te ajudar a validar a sua ideia, a fazer o seu MVP. Então, seleciona lá os 5, 10 pessoas do seu relacionamento e leve para eles o que você estaria entregando na sua visão para o mercado. Aí você pede para eles darem feedback direcionado.
olha, gostei da embalagem, gostei do preço, gostei da forma como você entregou, não, mas quem sabe esse sabor é que você pode mudar, olha, essa cor aqui não tá legal. Peçam para as pessoas fazerem essa avaliação no primeiro momento, para te ajudar a validar minimamente essa ideia, antes de você levar para o mercado. Sua proposta de comunicação, como é que você vai divulgar, apresenta isso para eles. Peço para essas pessoas te darem esse feedback, para você cortar as arestas que ainda faltam cortar, para você levar o teu produto para o grande público, vamos dizer assim, para o teu mercado de uma maneira já um pouco mais lapidada. Isso evita com que a gente tenha problemas, muitas vezes, de aceitação, quando a gente já fez alguns dos ajustes que são necessários, que são básicos para a gente poder entregar. Ouvir a opinião dos outros, claro que precisa de filtro, mas ouvir a opinião e as sugestões faz com que a gente cresça e evolui. Como disse o Wilson, a gente cada vez vai melhorando mais. A gente sempre tem oportunidades de melhoria, e não é necessariamente porque está ruim, é porque a coisa vai mudando, a pessoa vai querendo outra coisa. Então, você sempre, constantemente, tem que ter uma ferramenta de conversa com o teu cliente e está toda hora querendo saber o que ele está achando. A outra coisa que faz a gente ter sucesso é não achar que o que eu tenho para vender é para todo mundo, porque não é. E eu costumo sempre dizer, nem Deus agradou todo mundo, gente. Tem gente que não acredita em Deus. Como é que eu posso achar que o que eu faço é para todo mundo vai gostar? Então, a gente precisa entender que, eu vou fazer bolo porque bolo de chocolate todo mundo come. Desculpa, mas não é verdade. Nem todo mundo come bolo. Nem todo mundo come chocolate. Nem todo mundo come bolo de chocolate. Então, não dá para fazer as coisas para todo mundo, achar que o que você do que você faz, o que você desenvolve, é para todo mundo, porque não é. Então, eu poderia pensar, por exemplo, a Dan faz encadernações, né? Por exemplo, os cadernos e tal. Fala, mas todo mundo usa caderno, todo... Não. Ela já descobriu que não, ela tem 9 pessoas ali, por que não tem mais? É porque são aquelas 9 somente. E até, talvez ela vá descobrir que, quem sabe, tem até muitas. Talvez ela tenha só essas 6 mesmo, e ela vai se dedicar a trabalhar para essas 6. E qual que é a diferença do cliente e do consumidor nesse sentido? Vai ter aquelas pessoas que vão passar uma única vez comprar de você e não vão se conectar em nada com você, vão levar o teu produto e não volta mais. Poxa, mas eu preciso tentar recuperar esse cara, eu preciso trazer ele de volta, eu preciso... Mas por que você precisa? Você tem certeza que ele é teu cliente? Então, saber quem não é nosso cliente também é muito importante. Também é muito importante. O desespero, às vezes, de precisar vender ou querer vender, faz com que a gente erre na quantidade de energia, né? E no direcionamento, porque a gente acha que não é possível que o cara não voltou mais. Mas ele só estava precisando daquilo naquele momento. Ele é um mero consumidor, ele não é o teu cliente. Teu cliente é o cara que se conecta contigo, que conhece teu produto, tem interesse sobre você, que te recomenda, que repete a compra. Né? Se ele não é um produto que ele tenha recompra com frequência, ele no mínimo vai te ajudar, né, a encontrar mais pessoas que comprem de você, porque ele entendeu a utilidade e a relevância do que você faz. E as coisas, quando se replicam, pode até ser uma piada. Se ela é útil e relevante para alguém, para alguma coisa, você conta para outra pessoa conta para outra, que outra pessoa conta para outra. Funciona assim. Então, este é o caminho de relacionamento, de resultados que a gente pode ter de prosperidade em relação à questão das vendas. Agora, tem coisas práticas, né, que mais práticas, vamos dizer assim, até para ir finalizando um pouco a fala, que eu acho que eu já falei demais aqui, para deixar vocês trazerem um pouco mais também, que são importantes, que é você ter gerência, controle das coisas que você faz. E esse é o 5º passo, é ser piloto do próprio avião. E como que eu faço isso? Eu, antes de tudo, tenho que saber onde eu estou, como eu estou, saber para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar e saber que caminho eu preciso travar, fazer, que plano eu preciso fazer, desenvolver para chegar onde eu quero chegar. Então, se eu, digamos, de fato, for um piloto de avião, e eu quiser sair daqui de Floripa e pousar o meu avião aí no Espírito Santo, em Vitória, por exemplo, eu preciso saber quantas horas de voo, combustível eu tenho que colocar, se eu vou levar carga, se vou levar pessoas, se eu preciso, como que vai estar o tempo no meio do caminho, se eu vou precisar ter um plano B para desviar a rota, se vai ter uma pista para eu pousar, se essa pista é adequada, se eu estou preparado para uma viagem de tantas horas, se eu tenho que todos os mapas, os controles que eu preciso ter para levar o meu avião em segurança até outro ponto e atingir o meu objetivo, que é chegar em Vitória. Fazendo uma analogia,
É isso que a gente está fazendo. Então, você precisa ter um plano de saber a sua realidade hoje, você precisa ter na sua cabeça onde você quer estar daqui a um ano, por exemplo, com o seu negócio, a sua ideia aí, e traçar um plano para você chegar lá nesse um ano do jeito que você quer, do jeito que você precisa. Não se engane. E entender que no meio do caminho vão surgir limões. Desses limões, a gente vai ter que saber o que a gente faz com eles. Ou a gente senta e chora, ou a gente acha formas de utilizar ele diferente. Quer ver uma coisa que foi muito simples, assim, parece tão banal, mas não é. Uma das alunas que eu tive num outro programa, ela era uma senhora que fazia pizzas para vender, pizzas caseiras, congeladas. Foi no meio da pandemia. Ela fazia pizzas no tamanho tradicional, normal, né? Vendia bastante, tal, ela preparava, a pessoa só assava em casa. O que ela tinha de diferente? Bom, ela primeiro que morava numa comunidade onde todo mundo se conhecia, ela tinha um preço razoável e ficou fácil de fazer as suas entregas, suas distribuições, porque ela morava perto de muita gente. Legal. Só que chegou num ponto da pandemia, ali, do período, que ela começou a diminuir as vendas da pizza dela. Ela tinha vários sabores. E ela começou a pensar, mas por que eu estou diminuindo? O que está acontecendo? Por que estou vendendo menos? Não mudou nada. Então, continuamos todo mundo em casa, continuamos fazendo as mesmas pizzas. O que aconteceu? Ela precisou ter uma sensibilidade para poder reinventar algumas coisas que ela estava fazendo, sem fugir do foco dela, para ela voltar a crescer na venda. Olha a sacada que ela teve. Ela, em vez de fazer pizza grande, ela começou a vender pacotes com pizzas pequenininhas, dos mesmos sabores. Então, ela botava na bandejinha 6 pizzas e entregava 6 pizzas de sabores diferentes, por um preço ainda razoável. Ela começou a subir venda, subir venda, subir venda, subir venda, subir venda. Continuava sendo o produto dela a pizza, continuava tendo a praticidade, o sabor, a gostosura, a entrega na porta, tudo que ela fazia. Só que ela mudou. O que ela fez com isso? Ela quase que personalizou uma pizza para cada um dentro de casa. Cada um come o seu sabor. E para ela o custo era o mesmo. E ela só conseguiu atender de maneira diferente aquelas pessoas que já consumiam, ou até novas começaram a consumir, porque ela começou a trazer porções diferentes. Então, assim, é muito sutil, muitas vezes, a volta que a gente tem que dar para a gente trazer alguma coisa que, de fato, seja diferente, interessante para o meu cliente. Ela descobriu no meio do caminho que aquilo era mais interessante para o cliente que comer uma pizza igual a todo mundo. Eu quero comer um pedaço, eu não quero comer uma pizza toda. Eu vou lá e faço uma para mim e está ótimo. Era econômico. Era mais interessante, entende? Então, assim, ter controle e conhecimento do que eu faço e dos movimentos que o meu cliente tem comigo. Faz uma fichinha, faz uma planilha, faz um cadastro, anota todas as informações e os dados das pessoas que compram de vocês. Mais do que telefone e endereço dessas pessoas, o WhatsApp, é importante você saber o que ela comprou, quanto ela pagou, quantas vezes ela comprou de você, quando foi que ela comprou de você. Você começar a criar o hábito de ter um histórico do seu cliente. Esse histórico do seu cliente vai te dar muita informação sobre ele, para você fazer promoção, para você fazer uma entrega diferenciada, para você entender qual é a média de gasto desse cliente, qual é o cliente que mais gasta com você. O que você pode oferecer hoje, caso ele não apareça, porque você já sabe o que ele compra, você pode levar para ele. Então, tudo isso é extremamente importante. Então, é se interessar pelas pessoas, pelos movimentos que elas fazem com o seu negócio, você ter tudo isso registrado, acompanhar esses dados, esses números, porque quem não tem dados não tem informação, quem não tem dados não consegue tomar decisões acertadas, mais assertivas, vamos dizer assim, com menor risco. Tem essas informações em mãos, para você conseguir pensar em diversas ações promocionais ou não que você vai ter que fazer, entendendo os movimentos dos seus clientes no seu negócio. Extremamente importante. Isso também gera riqueza para o seu negócio. Assim como você gera riqueza com o que você sabe fazer, o seu cliente te dando essas informações, ele também te ajuda a gerar riqueza. E de novo, isso é uma ferramenta de relacionamento, certo? Vou passar mais para frente aqui, que a gente já falou bastante. Assim, outras questões importantes aqui que eu quero compartilhar com vocês é: mostre para o cliente quem você é. Se você vai para uma feira expor, se você vai para um lugar pessoalmente, se você vai falar com um fornecedor, se você vai falar com
possível parceiro de negócio que vai te ajudar a distribuir o teu produto, fazer suas entregas. Se conecte com eles também, que vão te ajudar a chegar onde você precisa. As parcerias estratégicas de negócios, distribuidores, os fornecedores, muitas vezes, podem ser parceiros da gente também, ajudam a gente a chegar em lugares em que a gente mais precisaria, mas talvez sozinho a gente não conseguiria. Então, existe uma outra questão muito importante para a gente não deixar de fazer, a gente cada vez mais se debruçar sobre isso, o quanto a gente precisa construir e preservar nossas redes de relacionamento. Às vezes a gente tem algum negócio que é um pouco mais complexo de entender, né? A gente tem uma coisa que é muito inovadora, ou muito diferente, as pessoas não estão acostumadas, ou então eu preciso quebrar alguns tabus, eu preciso fazer... Por exemplo, tem algumas pessoas aqui que trabalham com artesanato, né? Existem vários tabus a serem quebrados com relação ao artesanato. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda não entende que tem gente que acha que é caro um produto feito pelas mãos humanas, pelas mãos de alguém, com a criatividade e os dons de alguém. É mais barato eu comprar um quadro pronto, que é feito em escala, 200.000 cópias iguais, do que eu comprar um quadro pintado pela Ângela, né? Que é muito caro o quadro da Ângela. Faça-me um favor. Então, existe ainda essa percepção de preço relacionado a valor, relacionado ao como é feito, ao quem faz, né? A forma como aquilo é pensado, produzido, né? O industrianato, exatamente. Né? Essas coisas que a gente ainda precisa fazer as pessoas entenderem que isso não é bem assim. Existem muitos valores, existem muitas questões importantes por trás da produção de uma obra feita por alguém, exclusivamente sem reprodutibilidade. Não é só questão de exclusividade, é uma questão de todo um conhecimento, uma experiência dedicada a produzir aquilo. Talvez aquele preço que ela esteja cobrando não seja nem o mínimo que ela deveria. Então, a gente tem muitas coisas a ensinar para o nosso cliente também, para o nosso consumidor. E as experiências vão ter que ser feitas. Né? Por exemplo, deixa eu me lembrar, quem que falou sobre as compras programadas de produtos de higiene e beleza? Deixa eu me lembrar agora quem foi que trouxe para a gente isso. A colega que trouxe para a gente... Foi eu. Oi, Jamile, isso mesmo, obrigada. Então, aquela disse que já descobriu que para determinado perfil, né, classe social, ela trouxe como referência a classe C e D, que não era o cliente dela. Mas acontece que, muitas vezes, você tem hábitos diferentes entre as pessoas, tem poder aquisitivo diferente, tem disponibilidade de recursos diferentes de cada um, né? Tem uma importância, prioridade para as pessoas, para um e para outro, de determinadas coisas. É isso que determina se o cliente A, B, C ou D é ou não meu, é ou não para mim. E isso não quer dizer que todos eles não queiram comprar produtos de beleza e de higiene. Todos eles devem querer, mas é para ela, para o negócio que ela quer entregar, para o perfil que ela quer pessoas que se conectem com ela, com o negócio dela, que tenham aquele perfil, que gostem de se preparar, comprar programadamente, de fazer suas entregas, talvez por assinatura, não sei se é exatamente isso, ou entendam o custo-benefício disso de outra forma, ou tem gente que prefere comprar quando ela tiver só o dinheirinho na mão, e para isso existem outros fornecedores, existem outros negócios, outras empresas também. Então, gente, assim, essas clarezas em todos esses pontos que eu trouxe para vocês é o que de fato vai fazer com que vocês consigam alcançar o seu cliente e ter resultado com ele. E mais do que isso, ficar com ele. Então, muitas vezes, você pode até ter tido um problema na sua produção, não conseguiu entregar o pedido de hoje, mas ele está tão conectado com você, ele conhece tanto você, ele está tão ligado ao seu negócio, aos seus valores, que está tudo bem, me entrega amanhã. Ao contrário de quando a gente não tem essas conexões, o cara vai dizer, nunca mais eu compro de você, você me ferrou na minha programação de hoje. Né? Então, é super importante a gente construir essas relações, tanto para a gente, antes de entregar para o mercado, quanto depois de entregar para o mercado, e seguir fazendo isso como estratégia de sobrevivência. Porque é só assim que as coisas vão prosperar. Então, sai de mim para você. E se não for assim, se não der liga, não der match,
nós não vamos ser cliente fornecedor, cliente parceiro, cliente, enfim, o que for. Não vai acontecer essa relação. Aí você pode discutir, preço não é uma coisa que é tão relevante muitas vezes no ponto de decisão de compra, já não é mais. As pessoas já não têm mais tanto preço como um fator extremamente importante para decidir compra. Elas querem saber da vantagem, se me atende, se não me atende, se trouxe o que eu preciso, se resolveu o meu problema, se você tem o que eu quero nesse momento. Ah, custa X? Ok. Tá tudo que eu quero aqui, tá bom. Merece. Eficiência e qualidade. Qualidade, eficiência, agilidade, conexão, né? São todas as questões que a gente precisa desenvolver, se a gente ainda não desenvolveu, para a gente realmente atender o que as pessoas estão querendo e precisando neste momento. E aí vai sair dali o que você sabe e o que você pode fazer neste momento e promete para ela só isso. O que você sabe, o que você pode fazer neste momento, para entregar para ela. O que você tem que entregar. Eu acho que eu trouxe um monte de coisas para a gente pensar, né? Não deu para a gente fazer os exercícios aqui, mas dentro dessa 1 horinha aí, né, Val? Para a gente poder conversar um pouco sobre alguns pontos, se vocês quiserem aí. Inclusive, a Aline tem uma pergunta ali no chat do Edson, ele está perguntando o que é o custo-benefício, porque na visão dele esse termo é relativo. Certo. Pois é. Custo-benefício é exatamente aquilo que a gente entende como uma coisa que pode até ser um pouco mais cara, mas ela me traz tanto benefício que vale a pena o custo dela. O custo para mim. O preço para mim. Né? Então, assim, a relação custo-benefício, quando eu vou pagar por uma coisa que é um pouco maior o preço, precisa ser muito bem entendido e tem que ser, de fato, realmente muito bom. Porque, às vezes, o custo-benefício ele é muito baixo, ou seja, o custo ele é alto, mas o benefício nem é tão bom, então não vale a pena. Teoricamente, é isso. Eu tenho isso no meu produto. Então. Porque eu trabalho com a parte nobre do peixe, ou seja, o filé do peixe. Tá. Então, o custo sempre vai ser um pouco maior, tá? Mas vale a pena, né, você trabalhar isso aí, buscar parceria com o criador, né, com o fornecedor da matéria-prima, para você conseguir reduzir um pouco esse custo, mas continuar oferecendo esse produto com a parte nobre do peixe. Isso. Aí sabe o que é legal, Wilson? Você contar o que você faz com o restante do peixe. Eu tenho isso também. Tá vendo? Aí, isso é bem importante. Falou, nossa, ele trabalha com esse pedaço do peixe. E o resto do peixe, o que ele faz? Eu quero saber. Não jogo fora. Aí, o tá peixe, vendo? O filé do peixe me dá de 30% a 35% do peso total dele. Tá. Então, são 70% a 75% descartado. Tá. Não. Para mim, eles não são descartáveis. Eles são utilizáveis, tá? Uma parte descarnado do osso, né, da espinha, e a outra parte, que é o subproduto, é oferecido para as fábricas de ração, né? E até mesmo na própria produção de subprodutos do hambúrguer, vamos colocar assim, né? Tá, você tem outras fontes de receita, então, com o mesmo peixe. Existe isso que é um alto custo-benefício. É isso aí. Isso que é um excelente custo-benefício. A Dan perguntou se é o que chamamos de valor. São altos valores e valores agregados muito importantes que contribuem para ter um bom custo-benefício. E o Wilson tem artesão na Barra do Jucu que trabalha com a espinha do peixe. Tá vendo? Nada se desperdiça, Nada né? se desperdiça. Então, não há desperdício e ainda gera receita, renda para outros profissionais em outras situações. Isso é extremamente valoroso, você precisa comunicar isso, Wilson. Isso aí. Está tudo planejado, né? Assim que encerrar esse curso e tal, eu quero estar... Eu já tenho, né? Para quem fornecer esse subproduto, né? E colocar isso de uma forma reutilizada na natureza. Perfeito, maravilha. Só falta você usar embalagem sustentável. Aí mesmo, eu vou aí. É sustentável. Aí, pronto. Eu já estou indo, comprando minha passagem. Já estou indo aí para conhecer esse negócio.
Eu vou te dizer mais uma coisa. Eu sou odontólogo, cirurgião dentista. Você tem um sorriso muito bonito. Ah, obrigada. Aí eu quero ver um dia você mandar um filme para mim degustando um hambúrguer de peixe com esse sorriso. E agora? Não prometo que você não consegue entregar, Wilson. Eu já tentei, tá? Não, eu já tentei comer. Entregar eu entrego, eu não sei se eu recebo. Bom, o filme comendo peixe, eu não sei se eu vou te entregar, mas eu vou tentar. Talvez por você eu faça essa tentativa. Muito obrigada, viu? Já valeu a pena, valeu. Obrigada. Eu acho que a Liliane estava com a mão levantada, estava não? Liliane, vai lá, para a gente poder concluir depois. Eu levantei, mas até tirei, porque eu vi que o tempo está meio curto. Diga lá. Vai lá, fica à vontade. Porque a gente trabalha com produtos artesanais, fitoterápicos, os tradicionais. A gente entrega para as pessoas a garrafada, a tintura, o xarope tradicional, mas com embasamento científico. A gente buscou, a gente viu que os raizeiros estão sumindo, uns estão falecendo, não estão deixando nada escrito, porque em sua maioria são analfabetos. Então, a gente foi resgatar tudo isso, está escrevendo tudo isso, e está transformando isso em produto e fornecendo para pessoas. E a grande... Nós estamos com o nosso mercado aqui, na nossa região, a gente consegue atender bastante gente, mas, por exemplo, as meninas de Itaúnas me pediram, eu moro em Mantena, o frete, o correio, o produto fica muito mais caro que o produto. Então, a nossa dificuldade é essa, entendeu? A logística, a gente manda né? o produto numa caixinha, bonitinho, conversa com o pessoal, coloca um bilhetinho escrito à mão, com carinho, para poder, coloca uma florzinha, alguma coisa sempre, mas entregar... Ô, Liliane, e você não consegue uma parceria em alguns desses lugares para ter alguma quantidade mínima do teu produto para fazer uma distribuição local, e aí você divulga quem é que tem o seu produto nessas regiões? Levar para os locais? Fazer parcerias com alguém que possa vender, distribuir lá para você. Por exemplo, Itaúnas tem a lojinha das meninas, a Cecília, a Ângela. Então, eu conseguiria atender esse pessoal lá com elas. Eu vi que no Caparaó tem um pessoal aí também. Então, desse jeito. Porque quando a gente não tem esse alcance físico, a gente precisa ter quem tenha do nosso lado. Então, a gente no início, quando você perguntou, eu pensei nisso aí, nesse pessoal. As meninas já tem a loja lá, o Caparaó ainda não conheço, tem um pessoal que eu vi que trabalha com uma coisa parecida. Talvez seja isso, porque para mandar fica caro demais, não dá. É por isso que eu fiz aquela pergunta no começo, Lilian, o que você tem, o que você precisa. O que eu preciso é isso. Essa parceria. Né? Aí, tá vendo? Exatamente. Então, de repente, ou outras pessoas que estão aqui que conhecem, ou que tenham... Cadê o dela? Ah lá. Então, assim, eu acho que é legal você, de repente, fazer contato com alguns comércios, pequenos comércios aí em algumas regiões que são mais interessantes para você e ver se consegue fazer essa parceria de distribuição com algum comissionamento, alguma forma que você possa trabalhar isso. E aí você passa a divulgar para os seus clientes dessas cidades que nesse lugar tem. Lá tem. A gente não soltou ainda, porque o fitoterápico tradicional mudou totalmente a regra da rotulagem. Então, tem que ver o que o pessoal, por exemplo, de Itaúnas está fazendo com a rotulagem, para poder conseguir voltar para o mercado de uma forma legal. Porque eu tenho os rótulos, mas hoje o que eu tenho já não funciona. Então, de uma hora para outra, tomei essa pernada e tive que parar de novo. É o limão. É isso mesmo. É isso mesmo. De repente até custa mais barato para você mandar uma caixa de 15 do que mandar de 1 em 1. Sabe? Ou alguma coisa assim. As estão lá esperando chegar, porque eu ia levar quando eu for. Porque o produto fica por 30, mas para mandar fica por 105. Ah, não vale a pena. Mas, de repente, você pode descobrir também, nessas outras regiões, alguns espaços, como algumas feiras permanentes ou esporádicas, em que você pode estar lá com alguma frequência, algumas coisas nesse sentido que te aliviem a questão da logística, né? De qualquer maneira, esteja presente de alguma forma, mais perto de quem é teu cliente. Eu estou achando interessante essa questão, tipo a lojinha das meninas, o pessoal que te dá interesse, a gente vai em áreas, né? Então, eu tenho clientes hoje, por exemplo, eu mandava para os Estados Unidos, Canadá e Portugal. A parte líquida eu já não posso mais mandar, os correios não mandam. Então, eu tive que mudar isso
transformar tudo em sólido para eu conseguir enviar para o exterior. Então, muita coisa fica barrada. Chegou mais um limão que eu não esperava, entendeu? Olha aí. E a avó vai bater em mim porque o tempo está chegando e a avó já está me olhando de ladinho. Não é nada. Tá bom, obrigada, Liliane, mas eu acho que esse é um caminho que pode te ajudar. Desculpa pela voz, ele está terrível. Nada. Tá tudo certo. Bom, pessoal, a gente conseguiu chegar aí no horário de 9h20, então, antes de finalizar, gostaria de agradecer, Aline, muito obrigada pela tua parceria, pela tua disponibilidade de estar aqui trocando uma ideia com a galera. Vi que foi bem legal, foi bem interativo, o pessoal interagiu bastante, isso que é o bacana, né, da nossa cocriação. Desculpa o atraso de novo. DNA. Não, tá tudo certo, a gente conseguiu fazer, te agradeço, e agradeço também a presença de todos que acompanharam, que participaram, que chegaram até aqui com a gente no fim. Então, desejo a todos aí uma boa noite, bom descanso, bom fim de semana. Semana que vem temos feriado na quarta, porém temos webinar na terça e na quinta, não esqueçam. Terça-feira, gestão financeira e quinta-feira, captação de recursos e investimentos. Então, não percam. Coisa boa. Não perde mesmo. Não, só dizer que eu botei meu Instagram no chat aqui, se vocês quiserem. A gente pode continuar conversando. Hoje eu permaneci presente, né? Das outras vezes que você quis fazer o print, eu não consegui entrar, né? Então, hoje, cadê o print? Cadê o print? Você quer tirar uma foto? Vamos lá, lógico, então. Eu também quero. As câmeras, então, aí. Por você ali. Muito obrigada. As câmeras aí, quem não ligou, vamos fazer um print bem legal. Então, arrumar os cabelos, que a cara tá ruim. Poxa, eu ganhei um elogio do dentista, gente. Preciso tirar uma foto, não é possível. Não é possível, não posso escapar dessa. Não dá para escapar dessa, né? Vamos lá, então, no 3, 2, vai. Foi. Print. Muito bem. Aline, Aline, você já viu que aqui no Espírito Santo tem tudo para vocês virem. Ontem aconteceu a mesma coisa. Então eu vou para aí. Pode vir, que aqui a gente tem de tudo. Tá tudo resolvido. Me espera. Vocês vão se sentir em casa. Ontem foi porque é bem parecido com Florianópolis. Foi o Jabá com Girimum, tá bom. Tá bom, me espera, eu chego aí. Itaúnas é lugar turístico, hein? Pode vir. Pode deixar. Quem vai para Vitória vai para Itaúnas também, isso é verdade. Pode deixar, tá tudo anotado, tá gravado. Boa noite, gente, obrigada. Beijo, gente, valeu, obrigada, galera. tá? Boa noite, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Para você também.